Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Nós já vamos começar, tá? Só mais uns 2 minutinhos, só aguardar o pessoal que está entrando, tá bom? Só reforçando o recado da tela, por favor, desabilitem o microfone, câmera também, deixa só eu falando, por gentileza, a gente vai se comunicando por chat, tá bom? No final, eu vou deixar aberto para perguntas também. A gente concentra o chat no decorrer da apresentação mais para não está aparecendo aqui para mim, ou então sumiu o som, não estou ouvindo nada, dar esse feedback para a gente no decorrer do chat, tá bom? E aí no final a gente faz as perguntas. Então só esperar mais uns 2 minutinhos, a gente já começa. Eu me apresento para vocês e a gente conversa um pouquinho e já dá início, tá bom? Só mais um pouquinho. Pessoal, podem responder por chat mesmo. Só se estão, dá um ok se estão me ouvindo, se estão vendo a apresentação e me vendo. Eu vou deixar minha câmera aqui aberta para poder me apresentar para vocês. Depois eu tiro ela, a gente fica focado só na apresentação. Beleza, legal. Pessoal dando feedback aqui. Ok, show, beleza. E enquanto a gente bate um papo, eu me apresento, vou deixar a câmera ligada aqui. Aí daqui a pouquinho eu tiro, a gente foca na apresentação, tá bom? Deixa eu ver. Ó, só mais um minutinho a gente já dá início, tá? 17h03, a gente já dá início. Às vezes o pessoal deixa para entrar em cima da hora e atualizar alguma coisinha, entendeu? Às vezes dá uma enroscadinha na hora de logar. Só para o pessoal não perder as orientações, a apresentação. Só mais um minutinho, tá bom? Aí a gente já começa. Ó, eu vou iniciar então. Primeiramente eu vou me apresentar para vocês, tá bom? Meu nome é Ranon, é Ranon com N de navio mesmo, R-A-N-O-N, Ranon. Eu, Minha primeira formação é técnico em eletroeletrônica pelo Senai de Santo André, o A. Jacob Leifert. Sou técnico em eletroeletrônica. Depois eu fiz a graduação em engenharia eletrônica, né? Eu atuo há 9 anos nessa área de eletroeletrônica. Sendo desses 9 anos, 7 eu estou na Finder, no departamento de engenharia e aplicação. Temos alguma coisa de desenvolvimento também de produto aqui, mas mais focado em aplicação e suporte mesmo. Sempre trabalhei nessa área, em eletroeletrônica, industrial, eletrônica. Hoje participo também do grupo de trabalho da ABIN, de Indústria 4.0. Além desse suporte, dessa visita de aplicação, eu também faço esses treinamentos, cursos, visitas, apresentações, para disseminar o conhecimento, para compartilhar com vocês tanto coisas relacionadas aos nossos produtos, quanto aplicações mesmo, conceitos que vão ajudar o pessoal em várias áreas, em várias aplicações. Só reforçar para todo mundo, por favor, desabilitar o microfone, tá bom? Deixa só o meu habilitado. E aí no final da apresentação, eu deixo aberto para dúvidas, tá bom? Então, por gentileza, só deixa os microfones desligados no decorrer da apresentação, até porque a gente vai deixar
vai tentar disponibilizar ela também no futuro. Então, por favor, se não puderem evitar, tá bom? Podem me mandando no chat tanto pergunta como feedback, ó, eu não estou vendo a apresentação, eu não estou ouvindo, ou está muito baixo, pode falar, tá bom? Eu vejo aqui no chat. E no final eu vou abrir um espaço para dúvidas, para perguntas. Ó, tem um rapaz aqui, o Manuel não está escutando. Os demais está tudo aparecendo ok. Se alguém puder. Isso, a Camila lembrou bem aqui. A Camila é gerente geral da Finder aqui no Brasil. Ela está lembrando que a equipe nossa também está disponível aqui no chat para ir ajudando, tanto com dúvidas relacionadas à apresentação, como suporte. Ah, eu não tô ouvindo, não tô vendo. Eles estão aqui para dar esse suporte também. Temos duas Camilas aqui, então vocês vão ver uma Camila com L, a Camila com dois L, são da nossa equipe, tem outros colaboradores também, tá bom? Então eu vou iniciar e então vamos para o início. Vamos lá. Principais características e conceitos de relés. Vou dar uma introdução, então, ao princípio. Dentro do universo de relés, temos dois tópicos, assim, dois estilos bem determinados, que são os relés eletromecânicos e os relés de estado sólido, certo? Os relés de eletromecânico conhecidos como EMR, vocês podem observar em catálogos essa nomenclatura, que é o Electromechanical Relay, é uma abreviação em inglês, e os relés de estado sólido, que são SSR, que é Solid State Relay, também abreviação do inglês, tá bom? Dentro da família, dessas duas famílias, então, que a gente pode dividir relé eletromecânico e relé de estado sólido, a gente tem algumas variações dentro delas, tá? Dentro da relé eletromecânico, temos o relé monoestável, o relé de remanência, o relé biestável e o relé de impulso. Isso dentro da família eletromecânica. Dentro da família de estado sólido, vamos ter relés tanto para comutação em carga AC como para comutação em carga DC. São distintos, tá? Nesses dois tipos de relés. Falar um pouquinho das vantagens de cada um, tá? Os relés eletromecânicos, eles têm a vantagem de ter um baixo custo, não necessita de dissipador de calor, eles possuem, ou podem possuir, né, contatos múltiplos reversíveis, e eles podem fazer comutação de tensão tanto AC quanto DC no mesmo produto. Certo? É o mesmo produto, você consegue fazer as duas comutações distintas. O relé de estado sólido, quais são as vantagens dele? Ele tem uma longa vida elétrica, não possui BAOS. Caso alguém não saiba o que é BAOS, a gente vai falar mais para frente o que é BAOS. E se ficar a dúvida ainda, a gente conversa no outro momento. Compatibilidade com microprocessadores, velocidade de resposta elevada e nenhum ruído. Dentro do relé eletromecânico, eu vou apresentar para vocês um raio-x de um relé para mostrar quais são as principais componentes dele, né, as principais peças. Então, o relé eletromecânico ele é constituído de uma bobina, né, fixa em uma armadura fixa, fixada em uma armadura fixa, possui uma mola de rearme, possui um invólucro, que é geralmente aquele plástico que envolve o relé, né, aquele material é o invólucro do produto. Tem um contato fixo, pode ser um NF e um NA, e tem um contato móvel. Tá? Esse é basicamente a estrutura de um relé monoestável convencional. Tipos de bobina. Temos dois tipos de bobina para relé eletromecânico. Bobina AC e bobina DC. Muitos talvez já tenham se perguntado, poxa, por que tem um relé específico para AC, outro específico para DC, se a bobina é um indutor e o indutor não tem polaridade, tanto faz a polarização dele.
eu vou explicar para vocês. Primeiro eu vou falar um pouquinho do conceito da tensão alternada e da contínua para poder depois dizer o porquê dessas diferenças. Então a corrente contínua, ela fica de forma constante, né? E ela mantém consequentemente um campo magnético constante enquanto ela circula pela bobina do relé. Já no caso de corrente alternada, existe aquela inversão da polaridade a todo momento, né? E essa inversão ela ocorre a cada 8,33 milissegundos, conforme a gente pode verificar aqui. Então ela fica alternando, ela fica o alto campo está para um lado, né? Ora o campo está para o outro. Fica essa oscilação. Porém, toda vez que ele cruza o zero, o relé fica sem campo magnético. E o que acontece nesse momento? O contato ele tende a voltar, ele tende a abrir. Normalmente não dá tempo dele abrir. Então o que acontece? Vibra. Quem já ligou um relé DC numa tomada, numa fonte AC, deve ter reparado que ele emitiu um som semelhante àquelas campainhas de cigarra, porque ele passou a vibrar em 60 Hz, né? Vibrar 60 vezes por segundo por conta dessa passada dele por zero. Então, existe sim diferença, mas não por causa da bobina, e sim por causa do campo magnético que é gerado na bobina e, consequentemente, o funcionamento desse campo magnético no funcionamento do relé. Então, como é que é evitado esse problema? É colocado nos relés de corrente alternada em uma das metades do núcleo da bobina um anel de cobre. Só que não um anel completo, é como se fosse, eu vou mostrar uma foto no slide seguinte, é como se fosse metade de um anel de cobre que fica em uma das metades do núcleo da bobina. E aí neste anel é induzida uma forte corrente que cria um segundo campo magnético, o que divide o campo principal em dois fluxos defasados. Assim, não existe um instante em que o campo seja nulo. O que quer dizer? Você gera ali um campo defasado magnético naquele anel, que no momento em que o campo original, né, o campo da bobina está passando por zero, ainda existe um campo defasado naquele anel, como se ele armazenasse, a grosso modo, esse campo, fizesse o papel de um capacitor. Então ele consegue manter atracado o relé nesse momento. Vou mostrar uma imagem para vocês aqui para facilitar. Ó, veja, a Finder ela tem por padrão, sempre teve, de distinguir nossos produtos nas cores para facilitar numa manutenção, né, numa instalação. Então, azul é DC, laranja é AC. Aparentemente parecem o mesmo produto, certo? Mas com base no que eu falei agora e observando em detalhe essa imagem, vocês conseguem ver, ó, as duas setas mostram esse núcleo, esse anel, né, semi-anel cortado na parte superior do núcleo. Então ele gera um campo magnético defasado aqui para manter, ó, essa armadura tracada e o relé fechado. Então existe diferença entre relé AC e DC, tá bom? Relé de remanência. O relé de remanência ele é um termo que nós da Finder utilizamos, outros fabricantes também. Alguns chamam simplesmente de biestável. Nós não chamamos de biestável porque nós temos um outro produto, um outro relé que é de fato biestável, certo? E ele tem 7 reset. Esse relé, querendo ou não, quando você pega ele, os contatos dele, o esquema elétrico dele, ele se parece muito com um relé monoestável. Ele tem apenas dois pinos nas bobinas e nada assim de diferente a não ser a cor dele, que é uma cor esverdeada. Porém, aonde que está a diferença dele? A diferença é o seguinte, o núcleo dele usa um tipo de metal que basicamente tem suas moléculas todas desordenadas, simulado aqui por esse primeiro desenho. E quando você aplica um campo magnético num certo sentido, numa certa direção, ele consegue alinhar essas moléculas e com o alinhamento dessas moléculas ele passa a se comportar como um ímã e gerar um campo magnético de forma constante. A gente já viu esse tipo de material. Aonde? Aquelas chaves de fenda, quando você imanta uma chave de fenda, é basicamente isso. Porque a gente tem assim,
basicamente, tá, pessoal? Três tipos de metais na natureza. Tem aqueles que não são ímã, só vai se comportar como um ímã quando você aplicar uma tensão nele, é aquela experiência que o pessoal faz às vezes no ensino médio, de pegar uma pilha, um prego e girar um fio em volta. Então você aplica uma tensão, uma corrente para gerar um campo magnético naquele metal e ele passa a se comportar como um ímã. Mas quando você desenergiza, ele deixa de ter esse comportamento. Esse é um tipo de ferro, digamos assim, de metal. O outro tipo é o que já é um ímã naturalmente, digamos assim, que é os ímãs que a gente tem na natureza mesmo, que ele é um ímã, sempre é um ímã. Não precisa energizar, não precisa fazer nada. Aqueles ímãs de geladeira, o ímã, assim, parte. E temos os materiais que eles podem virar ímãs, digamos assim, eles podem ser imantados, que é aquele material da chave de fenda. Por quê? Porque ele tem essa característica, as moléculas dele. Quando você aplica um campo contrário, ele bagunça, ele desordena essas moléculas. Ele não tem mais um princípio de ímã, campo magnético. Quando você ordena, ele tem. É isso que a gente faz com o relé de remanência. Existem dois esquemas de ligação para a bobina. Em um esquema você está setando ele e quando você inverte o campo, você está resetando ele. Esse é o funcionamento de um relé de remanência. Vou mostrar aqui um esqueminha que vem no catálogo dele para ilustrar. Então, no catálogo do produto vem informando, ó, se você for aplicar ele em AC, você usa uma chavinha de set, uma chavinha de reset, juntamente com esse diodo, com esse resistor, para quando aplicar nesse sentido, ele vai setar e no outro sentido ele vai resetar. E em circuito DC é esse esqueminha que está mostrando aqui também usando esse resistor. Tá? Esse resistor, o dado também, ele vem em catálogo, varia em função da tensão da bobina, então temos uma tabelinha lá, temos uma tabelinha com o valor de cada resistor para cada tensão de bobina, para o resistor RAC, que é o que vai nessa aplicação. O RAC ele é 1.3 vezes o RDC. O que isso significa? Na tabela vem marcando qual que é o valor do RDC, o resistor para DC, e para você especificar o resistor de AC, basta multiplicar por 1.3, que é 30% a mais. Tá bom? Esse é um relé de remanência. Vocês podem ver que ele tem um princípio de funcionamento muito similar Eu sempre ao escrevi com uma caneta relé. muito boa. Essa caneta que eu escrevi isso daqui não é boa, não. Muito similar Pode me dar esse telefone agora? Tem o microfone ligado. Me dá esse logo. Puder desligar, por gentileza. Obrigado. Vamos lá. Então, retomando aqui, o relé ele tem esse princípio muito parecido com o relé biestável, mas esse sisteminha aqui é um pouquinho mais complexo, digamos assim, de ligar, tá bom? Um relé biestável, agora sim o relé que a gente chama de biestável. Qual que é a diferença? Ele tem três pinos, ó, como podem ver, A1, A2 e A3, por quê? É como se ele tivesse duas bobinas mesmo, uma para set e uma para reset, onde o, você tem como se você tivesse assim, um center tape, imagina o meio da bobina, uma bobina girando num sentido e a outra bobina por cima, digamos assim, isolada, claro, no outro sentido. O que você faz com isso? Você consegue gerar, aplicando tensão entre A3 e A1, um campo magnético em um sentido, e aplicando tensão entre A3 e A2, um campo magnético no outro sentido, certo? Então você consegue, digamos assim, empurrar o contato ou atracar o contato. Como que ele fica fixo? Existe um sisteminha mecânico aqui dentro dele que ajuda ele a manter a inércia. Então, se ele estiver fechado, esse sisteminha mecânico ajuda ele a manter fechado. E se ele estiver aberto, ajuda ele a manter aberto. Só quem consegue vencer esse sisteminha mecânico é o campo magnético que vai empurrar ou atrair esse sistema mecânico do produto. Tá vendo? Essa foto que a gente está vendo aqui é esse produto visto de cima. Ó.
tá bom? Então é só para mostrar essa diferença. Ó, aqui ele está deslocado. Esse tracejado é para mostrar que aqui ele está fechado e aqui ele está aberto, tá bom? E ele tem essa característica então. Ele tem uma bobina, um pino comum e um pino para set e um pino para reset. Se você ficar dando set no mesmo pino, ele não vai mudar o status dele. Ele vai permanecer setado e vice-versa no reset. Relé de impulso. O relé de impulso, que inclusive foi o principal motivo da fundação da Finger, ele foi criado e patenteado pelo nosso fundador Piero Giordannini em 1949, 5 anos antes dele fundar a Finger. O relé de impulso, ele na época e até hoje tem um funcionamento muito inovador, que é o seguinte: a bobina, diferente de todos os outros relés que eu já mostrei aqui, ela não atrai o contato, ela não está relacionada diretamente com o contato, esse campo magnético que ela gera. Ele está relacionado com essa haste mecânica aqui, ó, e metálica, tá vendo? Então o papel dele é atrair essa haste. É isso que ele faz. E aí essa haste, ela empurra esse cano, que parece uma engrenagem aqui, tá vendo? Empurra. Então cada vez que você aciona esse relé eletromecânico, essa bobina eletromecânica, gera um campo magnético e movimenta essa haste, e essa haste movimenta essa engrenagem, esse cano. E essa engrenagem tem um joguinho mecânico dentro, associado com ela, que vai fechando os contatos. Então você consegue ligar, abrir e fechar um contato num relé, por exemplo, de 2 estados, ó, liga e desliga. Tem aqueles outros relés que muitas pessoas já conhecem, que é bem famoso da Finger, os relés de cenário. Então você tem 2 contatos que no momento você fecha um contato, no segundo pulso você fecha o outro, no terceiro pulso você fecha os dois, que é inclusive o relé que está nesse exemplo. Ó. No primeiro estado, os 2 contatos abertos. No segundo pulso, um contato aberto e outro fechado. No terceiro pulso, inverteu esses contatos. E no último pulso, todos os contatos fechados. Certo? Vamos para o próximo. Relés de contatos guiados. Os relés de contatos guiados, pensando nas bobinas, é semelhante ao relé monoestável, tá? É um relé que basicamente liga e desliga, ou seja, abre e fecha um contato se tiver tensão. Se não tiver tensão, ele não mantém esse contato fechado, tá? Onde que está a diferença dele? Está na parte mecânica que envolve os contatos. Existe uma ligação mecânica entre eles que não permite que, no caso de um relé, por exemplo, o contato dele colou, fundiu, deu uma falha devido à aplicação e ele não consegue mais retornar para o NF. O contato dele também não vai conseguir retornar para o NF, certo? Ou vice-versa. Então o contato por algum motivo não está indo, não está avançando, o NA não está fechando, automaticamente o outro NA também não vai fechar. Por que isso? Porque os relés, construtivamente, eles não têm essa garantia. Você garante que a bobina vai empurrar os 2 contatos. Só que ela empurra. Às vezes ela não consegue garantir que os dois vão voltar, ou que às vezes os dois não vão. Um relé de contatos guiados, ele tem um sistema mecânico que garante isso. Para tipos de aplicação, por exemplo, vou citar aqui uma para ficar mais claro. Temos uma aplicação, vamos supor, dentro dos túneis do metrô, certo? Dentro do túnel existe o trilho e existe aquelas máquinas de chave, que são aquelas, digamos, seletoras que mudam a direção que o carro, né, eles chamam lá, que o vagão ele está indo. Então, você pega e imagina o seguinte, assim como no tráfego aéreo, o pessoal que controla os vagões, que faz a coordenada, que maneja, eles estão numa sala de controle, certo? E então ele está visualizando lá para onde está vindo, onde está vindo um vagão, para onde está indo o outro, e ele faz esse controle. Então ele manda acionar uma chave, ele manda um trem ir para uma outra linha, ele manda um trem vir para essa linha, ele faz esse comando. E para isso, ele precisa ter certeza que o que ele está vendo na tela dele está correto, porque ele vai ter um relé lá que vai acionar essa máquina. Claro, o relé vai acionar um contator, que vai acionar um sistema mecânico, um motor, mas
Quem está dando início lá vai ser esse relé. E o outro contato desse relé vai dar um feedback para ligar o LEDzinho lá no monitor dele, para ligar um ícone no monitor dele dizendo que a máquina fechou, que ele conseguiu desviar. E se ele não tiver a certeza do contato, o segundo contato do relé está batendo com o primeiro, ou seja, se o primeiro está fechado e o segundo está fechado, ele pode ter um falso feedback. Ele pode achar ou que a máquina não foi, e assim achar que não vai desviar o trem, ou pior, e achar que foi, porque um contato está sinalizando e o outro não. Então, a ideia do relé de contatos guiados é dar essa fidelidade, essa segurança, para que o que você está mandando, não importa se deu uma falha, é importante saber que deu uma falha, que aí manda frear os dois vagões, entendeu? Manda parar a linha, mas evita um acidente. Esse é um exemplo de aplicação de relé de contatos guiados. Tá? Então a Finder tem alguns modelos, tem para aplicações até SIL 3, aplicações de segurança. Então a aplicação de segurança até SIL 2, por exemplo, é um relé que ele vai ter os contatos guiados, vai atender essa norma. E um relé SIL 3 é porque além dele ter esses contatos guiados, ele tem algumas redundâncias, ele tem uma arquitetura de canal duplo, quer dizer que ele tem duas bobinas em paralelo dentro dele para garantir se uma bobina danificar, a outra vai estar ali para ajudar. Ele tem dentro dele os contatos tem dois ligados em série também para garantir se um contato fechou e o outro abriu. Então ele tem uma segurança maior ainda. O foco desses relés é para aplicações de segurança, tá? Eles não são relés de segurança, eles são relés para aplicações de segurança. Os relés de contato guiado. Relés de estado sólido. Falamos aqui dos relés eletromecânicos, né? Vamos falar um pouquinho dos relés de estado sólido. Basicamente, os relés de estado sólido, eles têm um funcionamento conforme esse esquema aqui. Você tem ali um limitador de corrente, né? Na eletrônica, para quem já ligou um LED, sabe que você tem que colocar ali um resistor para limitar essa corrente para o LED. Então, esse limitador de corrente pode ser um circuito ou pode ser um resistor, só para ficar mais didático, tá? Temos o LED, vai gerar uma luz. Esse LED, ao ser acionado, essa luz vai acionar um fotossensor, então não vai ter nenhum tipo de contato. Vai ter isolação galvânica igual existe no relé eletromecânico, não tem contato nenhum entre esses circuitos, é apenas a luz. Esse fotossensor vai acionar um trigger, um dispositivo de excitação, que vai acionar um dispositivo eletrônico que vai depender se o relé é para AC ou para DC. No caso de um AC, ele vai acionar um TRIAC, que é uma espécie de um transistor, de um semicondutor, que conduz para os dois lados em função do gatilho. E ele vai ter um sistema de sincronização também, né, para ele poder fazer o chaveamento junto com a rede. Para não chavear a hora que a senoide está num lado, ele chaveia para o outro e vice-versa. Então ele tem que ter essa sincronização. Tá? Esse é um exemplo de funcionamento de um relé de estado sólido. Basicamente um LED, um fotossensor, um TRIAC ou um SCR, um DIAC, para fazer o acionamento. Aqui é um esquema elétrico que vem no nosso próprio catálogo, quando a gente dá uma olhada lá na linha 34, que tem estado sólido também, linha 77 também, né, de estado sólido. Ele mostra esses esqueminhas, ó, que é um relé DC e um relé AC. Para quê? Para mostrar que realmente existe diferença. A gente não consegue usar um relé de estado sólido DC para acionar AC e vice-versa. Por quê? Ó, veja bem, aqui já é um esquema bem mais simplificado. É aquele mesmo esquema, só que bem mais simplificado. Onde ele aciona ó, um SCR que só conduz para um lado. Por isso que tem a polaridade aqui, ó, que tem que ser respeitado. Além de respeitar a polaridade da alimentação, já que é um LED e ele tem o sentido correto de condução e de funcionamento, também tem que respeitar aqui a condução, ó, entrar no coletor e sair no emissor desse dispositivo, no caso de DC, certo? No caso de AC, também respeitar a entrada, né, a polaridade. Na saída não precisa respeitar, até porque é alternado. Ele usa outro componente, que é um TRIAC, e ele faz o sincronismo com a rede. Por isso que não vai conseguir. Aqui ele não vai conduzir para o outro lado, aqui ele não vai ter o sistema de sincronização,
Aqui ele também não vai, porque o sistema de sincronização não vai identificar a variação da senoide, né, da frequência da rede, então não vai funcionar. Ele, estado sólido, tem que, na hora que vai comprar, além de especificar a alimentação, como todo mundo faz no eletromecânico, especificar também qual é o tipo de carga que você vai acionar, qual a tensão e se é AC ou DC, tá bom? Aqui temos um exemplo de um catálogo desse produto para mostrar o circuito de saída. Muita gente chama a bobina do relé, os contatos, assim. A gente entende porque, por ser um relé, esses termos acabam ficando muito comuns. Mas lembrando que ele não é um eletromecânico, os termos corretos são circuito de entrada e circuito de saída. Circuito de entrada vai ser semelhante ao do relé eletromecânico, vai ter lá a alimentação nominal, o range. Já o circuito de saída, você vai ter ali a corrente, no caso de um de 24 volts, ele pode acionar 2 amperes nominal e 24 volts de tensão. Esses 24 ele pode acionar entre 1,5 volt e 24 volts. Não tem problema, pode ser 2 volts, 10 volts, tá? Não tem problema. Retomando aqui. A tensão pode variar, não tem problema, tem que respeitar a corrente nesse caso. Então, se é 2 amperes, é no máximo 2 amperes. Mas a tensão pode oscilar. Porém, reparem que em todos os casos aqui, a tensão é sempre a mínima de 1,5 volt. Existe uma tensão mínima. Então, não funciona com uma tensão menor do que essa. E uma tensão maior do que essa pode danificar o produto. Vejam que eles têm capacidade inferiores a um relé eletromecânico, porém a gente vai ver mais para frente, quando a gente falar de cargas e tipos de carga, que por mais que ele tenha uma capacidade de corrente menor, ele tem outros atributos. E aí vai depender muito da sua aplicação, tá? E da forma como você vai usar o produto. Aqui uma informação muito bacana. Já aconteceu nesses anos de suporte, de aplicação, do pessoal às vezes ter um relé de estado sólido e querer fazer o teste na bancada, falar que o produto não funciona ou que ele não está conseguindo identificar se funciona ou não. Por que ele não consegue fazer isso? Porque o relé eletromecânico, como a gente já viu, ele é bobina e contato. O relé de estado sólido é circuito de entrada, circuito de saída. O circuito de saída, a gente viu no slide anterior que ele é pelo menos 1,5 volt em todos os casos. Vai variar conforme a tensão de saída, mas ali ele vai ter uma tensão mínima e ainda tem que respeitar a polaridade, se ele é AC ou DC. Vou até retomar aqui o slide anterior para mostrar que, nesse caso aqui, a gente está vendo que são todos DC. Tá vendo? Teria uma outra catálogo para um que é AC, tá? Porque muda. Não posso especificar um e usar o outro. E por que isso pode dar problema na hora de testar? A gente costuma testar um produto em função do multímetro, certo? Teste de continuidade. Aqui eu peguei um exemplo de um multímetro na internet e um datasheet dele. Vejam que durante o teste de continuidade, a tensão de circuito aberto desse equipamento é de 0,65 volts aproximadamente. E não vai oscilar muito para outros fabricantes também. Então, ele com certeza está abaixo daqui de 1,5 volt, certo? Sem contar que o multímetro vai fazer o teste em DC. Então, se for um relé de estado sólido AC, além de estar com a tensão do multímetro abaixo, porque ele vai conduzir, ainda é DC. E mesmo que seja DC, está bem abaixo, né? É bem abaixo de 1,5 volt. Então não dá para testar com multímetro. E como ele não faz barulho, não faz o tec-tec, fica um pouco mais difícil de saber. Qual que é o teste correto? É com carga. Então se for um relé DC, por exemplo, que a saída dele, o circuito de saída seja 24 volts, coloca ele para acionar um outro relézinho eletromecânico, uma interface, alguma coisa que tenha pelo menos uns 2, 5 volts ali, que seja DC. E se ele for AC, aí pega uma lâmpada, um soquete, coloca ele para ligar essa lâmpada, é assim que você faz o teste, tá bom? Diferente do eletromecânico que a gente consegue fazer o teste visual ali, se o contato está fechando ou não, e indo o teste com o multímetro, no estado sólido não é possível fazer isso, tá bom? Devido à forma construtiva dele. Uma outra informação muito bacana.
Às vezes o pessoal não se atenta e inverte a tensão de alimentação de um estado sólido. O que no relé eletromecânico não tem problema. A gente deixa por convenção lá o A1 positivo, em alguns casos específicos, quando se utiliza módulo na interface, que não é polarizado, aí isso é levado em conta também. Mas na maioria dos casos, pegando o relé sozinho, né, não tem problema inverter a polaridade da bobina dele, desde que seja a bobina correta, DC ou AC. No caso do DC, então, a inverter a polaridade. No estado sólido existe um problema sim, porque ele tem lá dentro um LED. Todo mundo sabe que o LED é um diodo, né? Diodo é emissor de luz. Esse é o significado da sigla LED. Porém, por mais que ele seja um diodo, ele não tem os mesmos dados de um diodo. Ele tem o mesmo princípio, mas não os mesmos dados. Um diodo muito comum no mercado, o 1N4007, ele possui reversa nominal de 700 volts. Então pode-se aplicar até 700 volts de forma constante nele, que ele não vai conduzir, ele vai permanecer em bloqueio. E a máxima dele é de 1000 volts, dado um tempo lá e condições de temperatura. Mas, enfim, entre 700 e 1000 volts ali, ele consegue se manter. O LED também tem essa informação em catálogo, ó. Veja. Só que olha a diferença para a capacidade dele. A tensão reversa que um LED suporta é de 5 volts. Às vezes ele funciona ali em 1, 2 volts, 20, 30 mA, mas a reversa dele é 5 volts. Então, se você pega um resultado sólido que a entrada é 12 volts, 24 volts e aplica invertido, você tem grandes chances de danificar o produto lá dentro. Então, se atentar, né, nessa questão de polaridade de um relé de estado sólido, tá? Aqui um resumo, então, dessa primeira parte dos relés eletromecânicos e os relés de estado sólido. Vou falar um pouquinho das principais vantagens de cada um. A gente falou no começo bem resumido, agora com mais detalhe, agora que a gente já viu bastante informações. Vantagens do relé estado sólido. Tá? Ele tem uma elevada frequência de comutação, porque ele é muito mais rápido do que um relé eletromecânico, então ele pode chavear, abrir e fechar várias vezes, bem mais rápido do que o relé eletromecânico. Tem uma confiabilidade muito elevada, tá? Com relação a que ele vai fechar e que ele vai durar bastante tempo. Tem um tempo de resposta muito reduzido, muito curto, ele é muito rápido. Uma longa vida elétrica. Não tem contatos, né? Então ele não tem o BAUS, que é o repique do contato. Eu vou falar mais na parte de cargas esse repique. Mas ele não tem esse repique do contato. Ele é extremamente compatível com microprocessadores. Tem o tempo de resposta elevado, como eu já comentei. Não emite nenhum ruído e não existe desgaste dos contatos, certo? O relé eletromecânico, quais são as principais vantagens dele? Ele tem o custo mais baixo, ele tem uma elevada capacidade de comutação de carga, e além de ser AC ou DC, o mesmo produto, claro que vai ter no catálogo os limites de cada tipo de carga, porém o mesmo produto pode chavear tanto AC quanto DC. Se você necessita de um contato fechado ou de um contato reversível, aí ele também é uma vantagem dele ter essa opção. Se você precisa de multiplicação de contatos, ele também é uma vantagem. Se precisa de robustez, principalmente sem ter corrente de fuga, é uma vantagem dele também. E um menor aquecimento, né? Ele não necessita de dissipador, não necessita ficar espaçado. Na maioria das aplicações, pelo menos, não há essa necessidade no relé eletromecânico. Relé de interface. O que é um relé de interface? O relé de interface ele é muito usado na indústria, principalmente, onde uma eventual substituição de relé ela deve ser feita de forma rápida e segura. Então ela permite a montagem em trilho DIN, conforme essa imagem aqui da nossa já renomada série 39 Slim. E ainda ela tem a possibilidade de acessórios. Então nesse caso, essa mesma imagem aqui a gente pode ver, observar o porta-fusível para o circuito de saída, etiqueta de identificação dos produtos para colocar conforme o esquema elétrico, né? Separador plástico, pente de ligação. A gente tem as interfaces push-in também, que tem os acessórios para duplicar os contatos. A nossa linha mais recente agora ela vem com essas informações do código também aqui na parte de cima para facilitar para o operador, para o usuário, já ver qual é o código do produto, qual que é a bobina, se ele é eletromecânico ou se ele é estado sólido.
Antigamente, por muitos anos, a gente usou o relé branco, conforme a foto, para o relé eletromecânico e o relé preto para o relé de estado sólido. Atualmente, toda a nossa linha, ela tem os relés são todos pretos, independente de ser estado sólido ou eletromecânico, e vem gravado em branco em cima esse código e já dizendo se é EMR ou se é SSR, tá bom? Um exemplo então de relé de interface, a gente tem um CLP aqui ou PLC, depende se você está falando a sigla em inglês ou a sigla em português. Então esse CLP ele vai acionar, né, uma carga, então ele vai ter um circuito de saída, vai acionar solenoide, vai acionar motor. Só que a saída dele você não pode correr o risco de queimar, né? Porque além dela ser mais sensível, ela é mais cara, é mais trabalhosa de se trocar os blocos de saída de um CLP. Então você coloca ele para acionar interfaces a relé e essas interfaces acionar a sua carga. E a mesma coisa da entrada do CLP, do que vem do campo. Então você tem sensores, chaves, ao invés de mandar direto para o PLC, para o CLP, você manda ele acionar uma interface, essa interface pega uma referência aqui, vai de 24 volts e manda esses retornos, esses feedbacks para o CLP. Então essa é a principal aplicação de um relé de interface. É industrial, né? É facilitar a substituição, a troca, e é proteger, fazer esse interfaceamento mesmo entre um CLP e uma carga, ou entre um CLP e um sensor. Aqui algumas características interessantes da nossa interface. No caso dessa linha 38 e 39, que é a Slim. Essa linha ela não precisa daquele módulo de proteção que vai nas outras interfaces, inclusive nas nossas outras interfaces, né, relé de interface. A própria base ela retifica e faz a queda de tensão necessária para acionar o relé, quando é necessário, claro. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes o pessoal pega o relé e por ele ter a informação aqui, fácil, eles se confundem. Por quê? Esse código do relé, ele é no máximo 60 volts. Devido ao tamanho dele, a característica construtiva dele, essa pastilha ela é de 60 volts. Porém, ela tem que vir com um código aqui porque ele é um produto à parte. A gente vende esse relé, que é a série 34, para ser montado em PCI, em circuito, ou até para reposição mesmo em interface. Então, é necessário que a gente deixe o código desse relé exposto. Porém, as pessoas confundem, ou podem se confundir, porque muitas vezes o código da interface não bate com esse código do relé na alimentação. Ó. Vou pegar um exemplo aqui, essa segunda linha grifada em amarelo. O código da interface é 39018, que quer dizer que é bobina C, 230 volts. Para quem não está habituado com os códigos da Finder, esses 3 dígitos aqui do centro, ó, eles são a tensão de alimentação do produto, tá? É um padrão nosso. Então, ó, o 230 quer dizer que ele é alimentado em 230 volts. Qual que é a característica da bobina? É de 230 a 240 VAC, está correto. E qual relé que ele utiliza? Ele utiliza o relé 34 de 60 volts. Tá vendo? Então, quando você pega uma interface dessa, vai ter esse código aqui, ó, na interface. Tá vendo? Eu dei um zoom aqui. Você vai ter uma tabelinha na base do produto com o código da interface. 3901 0024, então você vai ter 24 volts, vai ter a tensão de alimentação, o código, e vai vir te dizendo qual que é o relé. O de 24, como existe o relé de 24 também, ele consegue usar, ó, a 39 de 24 usa o mesmo relé de 24 e a base de 24. O 39 de 230, assim como o de 125, a base é 230, ó, tá vendo 8230, 0125, mas o relé é de 60 volts. Então fica tranquilo que dentro da base tem um circuito que faz tanto a retificação para 60 volts contínuo, como também essa queda de tensão de 230 para 60 volts, por exemplo. Temos também, dentro das interfaces, além da conexão a parafuso, a conexão push-in. Qual que é a vantagem da push-in? Já lembrando que ela não é a mola. Eu vou mostrar para vocês a diferença, tá? A tecnologia push-in, ela evita o esvaziamento dos condutores quando os parafusos são apertados de maneira excessiva. Ela permite uma rápida montagem e desmontagem.
Não necessita de ferramenta para conexão, então assim, para colocar, não, se tiver com terminal, não precisa de chave, é só encaixar. Maior confiabilidade que a mole, muito maior a confiabilidade, não tem necessidade de reaperto como os parafusos têm. Tem uma maior resistência à vibração mecânica do que os parafusos e do que a mola. E ainda permite uma conexão dupla na bobina e nos contatos. Ó. Tá vendo? Esses dois furinhos aqui, cada uma é para um borne. Então você não precisa colocar dois cabos no mesmo borne, ficar amassando, apertando. Você tem como colocar cada um no seu alojamento específico, mas eles estão jampeados lá dentro. Essa travinha preta aqui é o que a gente utiliza para soltar. Então, para encaixar, se tiver com terminal ou se for um cabo rígido, basta encaixar, que ele já vai ficar fixo. Para retirar é só apertar esse botãozinho aqui com uma chavinha. E esse orifício que tem aqui, ó, ele é para você utilizar com a ponta de prova do multímetro. Para verificar tensão, continuidade. Então, assim, é bem funcional, é bem simples, é muito bacana mesmo a tecnologia Push. Aqui a gente mostra algumas diferenças do que acontece com o cabo em algumas situações. Ó. Aqui é com o Born Push. Olha como ficou o cabo. Claro que não é o mais indicado você colocar o cabo sem o terminal, mas é possível, é permitido. Não é indicado se a ideia, se você já sabe que vai ficar tirando e colocando várias vezes. Numa interface isso não costuma acontecer, porque você troca apenas o relé. Mas aqui fica nítido para a gente esse exemplo para mostrar o como que danifica e o como que não é eficiente a forma de fixação. O Born Push apenas achatou o cabo. Um bode de parafuso com aquela lâmina, né, que ele desce uma lâmina de pressão, você aperta o parafuso aperta uma lâmina. Ficou assim, ó. O cabo maior até que ficou razoável, o menor ficou, né, meio aberto e já começa a danificar essas vias de cobre. Quando você usa um borne de parafuso com proteção do condutor, então ficou aqui, ó, marcado, mas o condutor tem alguma proteção ali nele, um terminal, alguma coisa. Esse último é quando você usa o borne a parafuso sem nenhum tipo de proteção. Ó. Ele literalmente fura o cabo. Certo? Praticamente você não consegue reutilizar depois. E aqui é um exemplo para conectar. Ó. Basta encaixar o cabo. Essa molinha que ela vai para trás e mantém ele segurar, é fixo. E para soltar, basta apertar. Você pode retirar. Aqui é ó, a ponta de prova, vai naquele orifício que eu falei. Então é bem simples, é bem funcional a tecnologia Pushing. Aqui eu mostro a diferença para vocês ó, da mola para Pushing. Qual que é a principal diferença? Na mola a gente faz uma alavanca onde a gente precisa colocar uma chave aqui, empurrar ela, né, fazer uma alavanca para ela abrir o orifício aqui, você encaixa o cabo e quando você solta ele prende. A tecnologia em si é muito boa, é muito eficiente também, mas o pessoal na aplicação acabava às vezes não sabendo utilizar. Às vezes ele colocava o cabo para depois apertar, então não fixava, ou ele colocava o cabo, mas não se atentava se tinha entrado no furo ou não. Então, devido à forma como era utilizada, ela dava problema. A forma, não ela é muito boa. A tecnologia Pushing ela já é muito mais eficiente contra esse tipo de problema. Porque ó, o cabo basta encaixar ele aqui, ele já vai ficar. Possui uma excelente resistência, ela já faz uma pressão aqui mecânica para evitar que o cabo consiga retornar. E tem ainda esse botãozinho para ajudar você a retirar o cabo, certo? E aqui é o orifício, aqui você consegue encostar na parte metálica com o multímetro e verificar continuidade, tensão. Vou falar um pouco agora sobre as principais características da bobina, porque aí depois eu vou entrar na parte de contatos, tá? Bobina, tensão de energização. A gente tem aqui alguns valores muito bacanas para a gente comentar. Imagina, ó, do 0 volts até essa seta que seria a energização do produto. Então, quanto maior a seta, maior é a tensão. A gente tem em catálogo a tensão mínima e a tensão máxima de um produto. Ele pode funcionar nesse range. A nominal é a referência. Então, um produto de 230, a nominal dele aqui é 230. Mas vai ter a máxima e a mínima e ele pode trabalhar dentro desse range sem nenhum problema. Essa é a faixa de operação do produto, certo?
E existe uma tensão de não operação, onde você tem certeza que o produto não vai acionar. Essa é uma tensão de não operação. E uma tensão mínima, onde você tem certeza que ele vai funcionar. Dentro desse range existe uma faixa indefinida, porque não tem como você ter um valor cravado num dispositivo eletromecânico que usa o princípio de física para funcionar. Não tem como você dizer, em 57 volts e meio esse produto funciona, em 57 volts não. Porque vai mudar pressão atmosférica, temperatura ambiente, vai ter N fatores, se tem vibração ou não. Então, são muitas variáveis para você poder determinar se vai ou não funcionar. Então, o que os fabricantes costumam colocar é uma mínima, isso é padrão, e uma tensão de não operação e depois uma tensão de retenção, uma tensão de desoperação. Tá? Essa faixa aqui fica indefinida. Agora, pensando quando o produto já está ligado. Quando o produto já está ligado, a gente tem uma outra linha de raciocínio aqui para pensar. Imagine que você tem a tensão máxima também, a nominal, normal. Só que não existe uma tensão mínima agora. O que existe agora é uma tensão de retenção. Um valor onde a gente consegue garantir que o relé vai continuar segurando o contato. E essa tensão de retenção ela costuma ser um valor bem baixo, pessoal. Por isso que tem aplicações onde tem tensão residual que fica, principalmente onde utilizam alguns sensores indutores, onde se tem longas distâncias de cabo também, costuma ter esse problema de ter uma tensão residual. E por que é um problema? A partir do momento que você acionou um relé, você venceu a inércia, ele movimentou todo aquele conjunto mecânico. Para ele manter o conjunto na inércia parado, ele precisa de uma energia muito menor, de um campo magnético muito menor. Então aqui, geralmente essa tensão de retenção é em torno de 40% do valor da nominal de um produto, certo? Então é uma tensão bem baixa mesmo, que você ainda consegue garantir que o produto vai estar acionado, por conta de já ter vencido a inércia, tá bom? E depois existe um outro valor que é a tensão de desoperação, onde o fabricante, no nosso caso a gente coloca também em catálogo, um valor que a gente garante que o produto vai abrir, e ele vai desoperar. Esse valor nosso aqui, ele costuma oscilar em torno de 10%. Tá? Então, um relé de 125 volts, a gente consegue garantir que ele vai abrir quando está abaixo ali de 12 volts, mais ou menos. Tá? Então, dentro dessa mínima que o fabricante garante, a gente garante que o relé vai abrir, e esse valor onde a gente garante que ele não vai abrir, existe uma zona indefinida também. Porque às vezes assim, o contato está atracado. Se você der um impacto mecânico nele, você pode conseguir movimentar, porque ele já está com uma energia mais baixa. Então tem N fatores, tem temperatura também, tem vibração, então é uma faixa indefinida, tá bom? E é legal essa questão de tensão de retenção, porque é onde muita gente tem problema, às vezes na indústria, num lugar que tem um cabeamento muito longo por conta de residual, porque ele aciona o produto e não consegue desacionar, por conta dessa tensão de retenção. Tá bom? Mas a gente tem soluções para isso. É, a gente tem relés com bases que possuem circuito de supressão de residual. E no caso de bases que utilizam módulo, a gente tem módulo também para supressão de residual, onde ele consegue segurar, como eu posso dizer, dissipar essa tensão que está sobrando, né, que está residual ali no cabeamento, ele consegue dissipar ela. Então, para esse tipo de aplicação, quando se tem essa residual, a gente tem os módulos de tensão residual e temos as bases, né, no caso das interfaces 39, por exemplo, série 39, com a base já com esse circuito. É uma aplicação geralmente em tensão alternada, tá? 125, 230 alternado, e geralmente quando se tem distâncias grandes de cabeamento ou utiliza sensores indutivos. Em outras aplicações não costuma ter esse problema. Tipos de carga agora. Dentro dessa parte de chaveamento, de relé, de contator, enfim, a gente tem basicamente três tipos de carga, tá pessoal?
são as cargas indutivas, as cargas capacitivas e as cargas resistivas. Cargas indutivas, tudo que tem bobina, tudo que gera indutância, tudo que gera campo magnético. Contatores, solenoides, os próprios relés e bobinas em geral. Contator, bobina, tudo que tem ali uma bobina é uma carga indutiva. Carga capacitiva, basicamente lâmpadas eletrônicas, então essas lâmpadas eletrônicas, lâmpada LED, reator eletrônico, computador, tudo é carga capacitiva, porque utiliza ali um circuito, utiliza também indutores, mas utiliza um número grande de capacitores, e o capacitor tem uma característica específica dele também. Eu já vou comentar quando chegar justamente na parte da lâmpada, tá? E as cargas resistivas, que são o melhor caso para um relé. Ela é a carga mais fácil de ser chaveada. Basicamente, aquecedores, né, resistências, literalmente, lâmpada incandescente, aquela lâmpada antiga que seguiu o padrão de Thomas Edison, e resistências em geral. Não é uma carga resistível. Vou falar um pouquinho de cada um desses tipos de carga. Passando aqui. Cargas indutivas, então. Qual é o problema de uma carga indutiva? O problema de uma carga indutiva é no momento da abertura dos contatos. No momento que você fecha contato, não tem nenhum problema. Ele se comporta exatamente como uma carga resistiva. Não tem problema nenhum. O problema é uma carga indutiva, ela armazena de certa forma energia. No momento que você abre essa tensão, ela volta de forma reversa, né? Então inversamente polarizada, só que amplificada, em torno de 10 a 15 vezes o valor da nominal. Então se você tinha ali, por exemplo, 12 volts indutiva, vai voltar em torno de 100, 120 volts de indutiva no momento da abertura. Isso gera um arco voltaico, né? Que o que acontece, a tensão é tão alta que ela consegue romper a rigidez elétrica do ar, e isso gera um aquecimento. Esse aquecimento ele pode tanto fundir os contatos, o famoso colar contato, como perder material por eletroerosão, certo? Então você vai perdendo ali material, vai corroendo, vai carbonizando, e mesmo que o contato abra e feche, ele perde a capacidade de conduzir, já está carbonizado. Cargas capacitivas seria o caso de lâmpadas, por exemplo, lâmpada LED principalmente, lâmpada eletrônica. É no momento do fechamento dos contatos. Você tem ali uma alta corrente de pico, na ordem de 10 vezes a nominal. Isso gera um alto aquecimento que pode causar fusão dos contatos, ou seja, colar os contatos. Por quê? Porque como ele tem vários capacitores, o capacitor, um princípio dele de funcionamento é que no instante inicial, quando você energiza, ele se comporta como um curto. Logo, se você tem capacitores no circuito, você tem uma corrente de pico ali no momento que fecha, porque é como se tudo estivesse em curto. Então, você tem uma corrente de pico e com esse calor, com essa elevação, você pode fundir os contatos. Lâmpadas LED são todas lâmpadas cargas capacitivas. Tanto que nas nossas linhas de produto, que o foco é acionar a lâmpada, então nossa linha de relé de pulso, a linha IESLI de Comfort Living, dimmer, sensor de presença, todos eles têm na ficha lá no datasheet a característica para cada tipo de lâmpada, já dizendo a potência e a tensão, justamente porque muda, tá bom? Muda da nominal, não é a mesma valor da nominal e ainda muda de lâmpada para lâmpada, tá bom? Isso está no catálogo lá em vários idiomas, incluindo o português. Como melhorar o desempenho então desses produtos, né? Vamos lá, primeiro das cargas indutivas. Existem algumas formas de fazer isso. As formas da carga indutiva são ligar contatos em série, conforme esse esquema aqui, porque como você liga o contato em série, você vai aumentando esse gap, você vai somando essa abertura.
Então você torna o produto mais robusto, você divide esse arco entre todos, então você consegue abrir, consegue melhorar o desempenho do produto. Relé de sopro magnético, a Finder tem, nossa série 62 tem a versão especial de sopro magnético, onde ele tem um ímã próximo à bobina, que é energizado junto com a bobina aqui, e ele gera um campo magnético que atrai o arco no momento da abertura do contato. Quando se gera esse arco voltaico, a função dele é atrair. Tá? Por mais que o nome do produto seja conhecido como sopro, o que ele faz na verdade é puxar. Ele pega esse campo magnético e atrai esse arco para ajudar a dissipar. Um outro módulo é um diodo em paralelo com a carga. Onde que a gente vê isso muito? Nos nossos módulos de interface. Os módulos de interface da Finder, o objetivo principal, além de sinalizar com o LED que a bobina está acionada, é proteger o equipamento que está acionando o relé. Certo? Os nossos módulos, a função deles não é proteger o relé, é proteger o que está acionando o relé, o CLP, o sensor, o que está acionando a bobina dele. Essa é a função do módulo de proteção e sinalização, para sinalizar se está ligado ou não. E no caso daquela aplicação que a gente comentou de residual, tem os módulos focados para suprir essa necessidade de eliminar a tensão residual da alimentação. Outra forma de melhorar o desempenho também é mudando os materiais de contato, deixando materiais mais robustos. Para esse tipo de carga, a gente tem dois materiais basicamente: o AgCDO, que é prata óxido de cádmio, ou o AgSNO2, prata óxido de estanho. Eles são materiais mais robustos e que conseguem suportar melhor essa alta temperatura e essa possível fusão, certo? E uma outra vantagem é usar o relé de estado sólido. Lembra que eu comentei no início que a gente ia ver que o relé de estado sólido tinha uma capacidade menor, mas que compensava em alguns casos? Nessa questão de carga indutiva, com certeza. Porque o problema da carga indutiva é no momento da abertura, e o relé de estado sólido não tem essa abertura. Então, o relé de estado sólido é uma opção para chavear carga indutiva também, tá? Desde que esteja dentro do valor nominal dele. Cargas capacitivas. Cargas capacitivas é um material de contato mais robusto, é uma alternativa para melhorar o desempenho, que é o prata óxido de estanho, é um material que tem uma dureza maior, uma maior resistência à fusão. Então, naquele momento do fechamento que tem aquela alta corrente, aquele valor de pico, ele vai resistir, não vai fundir. E também usar um relé de estado sólido em zero cross. Tá? Então, um relé de estado sólido que vai usar essa tecnologia zero crossing. O que é o zero crossing? O zero crossing é quando você consegue garantir que vai sempre fechar o contato quando a senoide estiver passando no zero. Ele vai gerar um pico, certo? Um pico, a partir daqui, vai gerar uma tensão extremamente mais elevada do que a partir do zero, certo? Então, a ideia do zero crossing é garantir que vai fechar sempre no zero, sempre que a senoide passar por zero. Então, a gente tem um sensor que vai detectar essa passagem por zero, vai mandar o produto fechar nesse instante, então esse pico, o efeito dele vai ser infinitamente menor do que se ele fosse aqui de forma aleatória, ou random, que fica em alguns produtos, tá bom? O zero crossing ele também ajuda a elevar a vida útil das lâmpadas, isso é muito bom. Então você economiza no gasto com troca de lâmpada, porque eleva muito a vida útil delas. E até os nossos relés, sensor de presença, por exemplo, usa a tecnologia Zero Cross. Mesmo não sendo relé de estado sólido, a gente consegue usar o Zero Cross, porque os nossos relés eles sofrem um tratamento térmico na bobina muito avançado e muito detalhado, digamos assim, para garantir que o tempo de acionamento da bobina vai ser sempre o mesmo. Então, se eu tenho um relé lá da Finder dizendo que ele vai levar 7 milissegundos para fechar, ele vai levar 7 milissegundos para fechar e durante toda a vida elétrica dele, por conta do tratamento térmico que ele sofreu. Se eu consigo garantir que o tempo vai ser o mesmo sempre e durante toda a vida útil, eu consigo fazer uma continha reversa aqui. Então, pegando um sensor de presença, que tem um circuito eletrônico lá dentro, um relé eletrônico nosso, um relé Bluetooth, ele vai ter um sensor de zero. Ele vai detectar quando passou por zero. Daqui a 8,33 milissegundos, ele vai passar por zero de novo.
já que é 60 Hz, né? A cada 8,33 milissegundos ele passa por zero. Se eu tenho um sensor que consegue detectar que acabou de passar e eu sei que leva 7 milissegundos, basta eu esperar 1,33 milissegundos e mandar acionar o relé. Eu vou conseguir coincidir aqui o zero da senoide com o momento exato do fechamento de um relé eletromecânico. Então a gente tem essa tecnologia não só no estado sólido, mas também nos nossos relés da linha civil, principalmente os sensores de presença. Tá? Aqui o circuito de saída do estado sólido. Algo que é muito importante ressaltar é todos os relés de estado sólido eles vão ter um desempenho que vai variar em função da temperatura e varia um valor considerável, tá? Isso aí de todos os fabricantes. Então é legal se atentar, por exemplo, a um relé 34, que é aquele fininho que vai na base 39. Os novos eles suportam 6 amperes de DC, ó, 24 volts na saída. Porém, para ele suportar esses 6 amperes, é até 70 graus ó, de temperatura ambiente. Ele tem que estar instalado individualmente, né? Pelo menos espaçado com 9 milímetros de outros produtos. E não ter uma influência assim, significativa de outros componentes que gerem calor no painel. Agora, se você vai utilizar vários instalados lado a lado, pensando que o relé de estado sólido já tende a aquecer um pouco ele mesmo, sem espaço entre eles, essa capacidade ela fica em 4 amperes e a partir de 50 volts ela dá uma reduzida aqui. Tá vendo? Isso é para todos os tipos de estado sólido, de todos os fabricantes. É sempre importante se atentar, vai ter essa informação. Os principais fabricantes, os que prezam pela qualidade, sempre tem um número enorme de informações para auxiliar os clientes, a aplicação, que é o caso da Finger, por exemplo. A gente tem essas informações todas em catálogo, todas traduzidas. Aqui eu vou ajudar ó, a entender um catálogo nosso, tá? Eu vou usar o nosso de exemplo, mas vocês vão ver que muitas informações aqui vai ajudar vocês no dia a dia, vai abrir o horizonte com relação a relés e a dados técnicos. Às vezes a pessoa olha um datasheet de um relé e fala, meu Deus, quanta informação para uma bobina, quanta informação para um contato. Vocês vão ver que assim, é bastante informação, mas basta saber aonde você tem que procurar e fica tudo mais simples. Então aqui, ó, focando um pouco na característica dos contatos, eu vou começar nessa parte. Estou pegando de exemplo um relé da série 46, nossa, tá? Ó. E eu vou focar aqui nessas linhas da característica do contato. Tudo que está aqui é relacionado a contato. Primeiro, que a informação que vem é o tipo de contato. Se é um reversível, se é NA. O que é um reversível? É um contato que tem um comum, um NF e um NA no mesmo produto. Também conhecido como comutador. Na sigla europeia CO. Na sigla é, é, desculpa, na sigla americana SPDT, na sigla alemã que seria um W e na sigla da Grã-Bretanha seria um C. Quais são as mais comuns, quais são as mais utilizadas? A sigla americana e a sigla europeia. A gente, por estar no Brasil, consequentemente também usamos esses termos aqui, ó. NA, normalmente aberto, NF, normalmente fechado e reversível. Por estarmos no Brasil, tá? Se a gente esquecer que estamos no Brasil, no mundo, mais comuns é o termo europeu, NO, que é Open, Close e de comutador mesmo, commutator, e essa sigla norte-americana, tá? Ele vai falar se é um polo só, S de single, duplo ou N aqui vai ser quantos polos o produto tem, se é NO, se é NC ou se é comutador, tá? Então, primeiro ele vai mostrar o tipo de contato, qual que é a configuração dos contatos e quantos tem né, disponíveis, se é 4 reversíveis, 2 reversíveis, se é NA, NF. Depois ele vai te mostrar a corrente nominal e a máxima corrente instantânea. A corrente nominal é o valor que o produto suporta durante tempo constante, sem interrupção. A máxima é quando não vem informada no catálogo o tempo, o padrão nosso é de meio segundo ou 500 milissegundos. Tá? Se for um valor diferente, vai vir um asterisco informando no catálogo. Se não vier,
é meio segundo. Realmente é para suportar ali uma oscilação, alguma coisa bem esporádica. Não pode ficar. Então um relé desse aqui, ó, ele suporta 16 amperes. Esses 25 ele vai suportar ali num fechamento, num pico de meio segundo, 500 milissegundos, tá bom? Essa é a função da máxima. Depois a gente vai ter a informação da tensão nominal. Então o relé pode funcionar em até 250 volts. Não precisa ser 250, eu posso colocar 230, 110, 100 volts, mas a tensão nominal que eu posso aplicar de forma constante é 250 volts. E a máxima tensão que eu posso comutar é 440 volts no caso desse produto. Ah, então e 440, Ranon, ela é em função de quanto tempo? Não, não é por tempo. A gente vai ver que 440 eu consigo chegar nela desde que eu venha reduzindo a corrente nominal para manter a carga máxima, a C1 total, certo? Vocês vão ver que se eu pegar essa corrente nominal, por exemplo, e multiplicar por essa tensão nominal, eu tenho 4.000 VA de carga que eu posso. Então, se eu quiser aplicar os 440 volts, eu posso, mas aí eu tenho que aplicar no máximo 9 amperes, porque eu tenho que manter essa relação, entendeu? Nominal aqui, 16.250. Essa é um pico, é um tempo, eu posso. Já essa, eu posso aplicar de forma constante, mas desde que eu reduza a corrente para garantir o que, ó, essa carga nominal em AC1, tá bom? O que é carga nominal em AC1? É uma lâmpada, é uma carga resistiva, uma lâmpada incandescente, tá? Ou um resistor, uma resistência de painel. AC1 é AC de AC alternada e 1 porque na tabela é a primeira que vem na norma. Então ela é resistiva. Por norma, todos os fabricantes utilizam essa informação AC1 para corrente nominal e tensão nominal. Porém, nas aplicações muitas vezes não se usa isso, porque você não vai acionar uma resistência, não vai acionar uma lâmpada incandescente, você vai acionar uma bobina, um contator, uma solenoide, vai acionar uma lâmpada LED, uma lâmpada eletrônica, e é por isso que é muito importante se atentar. Porque o valor nominal é de norma, é o valor que a gente tem que vir aqui estampado no produto. E ele é relacionado a essa carga total. Ó. 4.000 dividido por 250 vai dar os 16. Tá? Se eu quiser aplicar até 440, se eu dividir os 4.000 por 440, vai dar 9 ponto alguma coisa ampere. Depois vem a carga AC15, que é AC também, porém 15, já é uma das últimas na tabelinha. Por quê? É indutiva, AC. Então é uma válvula, uma solenoide AC. Certo? Pode ver que já baixou de 4.000 para 750 VA a capacidade dessa carga. Depois ele vem a potência para motor, então é bem específico, né? Para motor monofásico, porque você vai chavear cada contato com uma fase. Então 0,55 kW, por exemplo. E a capacidade para DC, por exemplo. Isso aqui vem informado no catálogo. Ó. Ele vem capacidade de ruptura. Por que ele vem ruptura? Porque, teoricamente, para fechar, ele tem a mesma capacidade de nominal. Porque o problema da DC é abrir. Então, ele consegue abrir 12 volts, até 12 volts, em até 30 volts. Tá vendo? Porque ele coloca 30 barra 110 barra 220 volts. E esse A é a corrente que está aqui. É essa informação que tem no catálogo. Então, o que ele quer dizer? Para 30 até 30 volts, eu posso comutar até 12 ampere DC1. Até 110 volts, até meio ampere DC1. Até 220 volts, eu posso até 0,15 ampere, até 150 miliampere. Tá bom? Isso DC1, que é DC, e 1, que é resistivo. Semelhante a um forno, por exemplo, a uma resistência. Essa relação da carga AC ela não tem relação com comutação por tempo, a capacidade. A capacidade é puramente relacionado à capacidade do contato, ao aquecimento, à capacidade de abrir. O tempo a gente usa o tempo de atuação do produto e o tempo de desoperação, né? O tempo de operação e desoperação
para saber qual é a frequência que eu vou conseguir trabalhar com esse produto ligando e desligando ele. Por isso que o relé de estado sólido tem uma capacidade para esse tipo de aplicação maior. A carga mínima comutável, que é muito importante também, ela vai dizer qual que é o mínimo que você tem que acionar. Menos que isso, o relé não vai conduzir. A resistência que vai ter ali no contato, ele não vai conseguir vencer. Então, quem que é a prioridade aqui? É os 300 miliwatts. Menos que 300 miliwatts, esse relé não vai conseguir conduzir. E ele estipula dois parâmetros mínimos também, não que tenham relação, tanto que 5 volts vezes 5 mA daria 25 miliwatts, e não é 25 miliwatts, é 300 miliwatts, e tem que respeitar também no mínimo 5 volts e no mínimo 5 mA. Por que tem essa informação entre parênteses? Para ninguém pegar, por exemplo, e colocar 300 milivolts, por exemplo, ou 300 miliampere e 1 volt. Porque os 300 miliampere, beleza, vai estar acima dos 5 miliampere, mas 1 volt vai estar abaixo do 5. Então fica bem nítido aqui, ó. Carga mínima comutável 300 miliwatts e tem que respeitar o mínimo de 5 volts e o mínimo de 5 miliampere também. Dá para melhorar isso? Dá mudando o material dos contatos. Eu vou mostrar logo na apresentação. E aqui vem o material do contato desse produto. A GNI é o material standard, é o prata níquel, tá? É um material standard, é bom, é robusto, mas os outros materiais em função das aplicações podem ser melhores, dependendo do que você vai acionar. Aqui os materiais de contato, essa tabela tem nos nossos catálogos, tem disponível dessa forma aqui, ó, traduzido. Mas em resumo, o prata níquel puramente aqui é ele standard, né? Para capacidade, a maioria das aplicações usa ele. O prata óxido de cádmio ele é muito indicado para carga indutiva, para motor, porém ele usa cádmio, que é um metal pesado. Houve durante um tempo umas restrições referentes a uma diretiva europeia que eu vou comentar. Hoje em dia é permitido em relés, mas ainda assim é um material que a gente evita, né? Tudo bem que a proporção é tão pequena que se utiliza dentro dessa composição química, mas ainda assim se é evitado também. E o prata óxido de estânio, excelente resistência à fusão, então cargas capacitivas e lâmpadas, mas também acaba sendo utilizado para carga indutiva também. E esse prata níquel mais AU, ele tem uma camada de ouro, ele é um folheado a ouro, para chavear carga muito baixa, muito por exemplo, aqui, ó, com um material com essa camada de ouro, daqueles 300 miliwatts, a gente baixa para 50 miliwatts. Os 5 volts se mantém, mas os 5 miliampere abaixa para 2 miliampere, certo? Se você não for precisar dessa capacidade, se a sua carga for maior do que a mínima do relé, não tem necessidade de comprar esse tipo de material. Você vai pagar mais caro, por motivos óbvios, porque ele utiliza uma camada de ouro, e você vai perder essa camada de ouro nos primeiros chaveamentos, porque ela vai evaporar com a corrente, ou com uma carga de 500 miliwatts, de 1 watt, ela vai evaporar, você vai perder esse ouro e ele vai passar a ser um prata níquel novamente. Então, ela só é indicada se você precisa acionar cargas que estejam abaixo da mínima do produto. Aí você consegue reduzir esse valor, tá vendo? Ó, é 0,2 micrômetro a espessura desse revestimento de ouro. Então não é necessário comprar se não for usar para esse tipo de aplicação. Aqui é a ROS que eu comentei, então foi uma diretiva que foi implementada em 2011, então a princípio ela proibiu, né, o uso de cádmio por ser um material pesado. Depois eu percebi que a proporção era muito baixa mesmo nos relés, e que ela era importante para alguns tipos de aplicação, foi liberado para chaveamento de carga, para relé e contador. Então a gente tem ainda em catálogo, mas numa proporção reduzida. Mas temos alguns produtos que têm essa opção, tá? Mas além de estar de acordo com essa diretiva, com todas as revisões, ela foi revisada agora em 2015, novamente a Finder já atende tudo que está dentro. A Finder ainda tem todo o comprometimento ambiental, tem identificação na embalagem para entrar em contato com a empresa se precisar. Para o descarte também a gente tem lá na nossa matriz
toda uma política ambiental, todo um conceito com a preservação. Então é algo que a gente sempre prezou, a nossa qualidade e está de acordo com todas as políticas ambientais das diretivas dos órgãos, tanto europeus quanto aqui o nacional também. Aqui essa tabela de tipos de carga que eu comentei ali com vocês, AC1, AC15, temos também, tudo isso está no nosso site, está disponível para download. Em português, uma tabela então é baseada nas normas que definem essas cargas e dizendo o que é, para que serve. Ó, C15, pequenas cargas eletromagnéticas maiores que 72 VA, então contator de potência, válvula. DC1, ó, fala o que é uma DC1. DC13, então DC1, eu falei para vocês, é uma carga DC resistiva. DC13 é uma carga DC indutiva. Então são contatores de potência, válvulas solenoides, tudo que é DC e é indutivo, tá? É DC13. E aqui é aquela informação que eu comentei, ó, vai ser uma abertura de 15 vezes a nominal no momento da abertura. Como saber então o que é DC13? Pessoal, se não tiver uma informação, alguns produtos ele tem lá a informação em DC13, quando ele é voltado exclusivamente, focado, né, nesse tipo de aplicação, como no caso do nosso relé de sopro magnético. Quando ele é focado em aplicação DC13, tem essa informação já. Se não tiver, basta você dividir o valor do DC1 por 2, certo? Essa é a capacidade. Então, o relé que suporta 12 amperes até 30 volts em DC1 suporta 6 amperes em DC13. É dividir por 2, tá? 0,25 ao de 50 e virou 0,07 aqui o de 0,15. Então, é uma regrinha que vocês podem aplicar, tá? Se não tiver no catálogo dizendo qual é o tipo de capacidade para DC13, basta dividir por 2 que você vai saber. E esse é o tipo de carga que você vai estar utilizando se você for acionar uma solenoide, uma válvula, um contator em DC. É DC13, tá bom? Se for em AC, é AC15. Então é importante se atentar. Se for lâmpada, vai no produto específico, vai ter lá as potências já com o tipo de lâmpada. Em LED 230 volts, CFL, halógena, vai ter o tipo de lâmpada na nossa aplicação, nossos produtos para aplicação civil. Aqui tem também catálogo dos produtos, vem essa curva, que é para você ter uma noção de outros valores, porque estava lá 30 volts, 100 volts, 220 e o meio termo. Tem essa curva aqui, ó. Ela vem no catálogo, basta você replicar. Então aqui ele vai te mostrar a capacidade em corrente versus a tensão. Então, eu quero aplicar, não, quero aplicar 60 volts aqui, ó. Tá bom, 60 volts, ó, bateu aqui no gráfico, tá mais ou menos 1,5 ampere, tá vendo? Se você jogar aqui e rebater, espelhar, ó, 60, tá mais ou menos 1,5. Eu quero aplicar 180 volts. Então, beleza, vamos aqui, ó, 180 volts até bater na curva, ó. Tá dando um pouco mais de 0,2. Eu quero 20 volts, ó. 20 volts tá dando aqui 10 amperes por 4661 e 6 amperes por 4652, tá bom? Então, também dá para descobrir esses outros valores em função dessa curva que tem nos produtos da Finder, a máxima capacidade de ruptura em DC1. E qual que é o valor desse 13? Divide por 2, certo? Então, no caso desse aqui que está marcando 6, metade vai ser 3, tá bom? Aqui é o bounce que eu ia comentar com vocês desde o início da apresentação. Então, entender algumas constantes aqui, a gente tentar, vamos imaginar um contato fechando em câmera lenta, se a gente pudesse acompanhar. Você tem aqui o NF ó, fechado, isso aqui é nível lógico alto, né? O NF fechado, quando ele abrir, vai zerar, e o NA aberto, quando ele fechar, vai fazer aqui o nível lógico também, tá? Acompanhem comigo o raciocínio. E aqui a alimentação da bobina. Então, a bobina não está alimentada, o contato NF está fechado. Eu alimentei a bobina, existe uma inércia até esse contato abrir aqui, ó, um tempo, alguns milissegundos. Ele vai abrir, até ele fechar vai existir um outro período também, uma inércia aqui. E no momento que ele fechar, ele não vai fechar de forma contínua já, ele vai dar um repeat, que é o bounce.
Ele vai bater, abrir, bater, abrir, até ele realmente fechar de vez. E aqui, a mesma coisa ocorre no momento da abertura. Então você tira a tensão, vai existir uma inércia até o NA abrir, vai permanecer um tempo, nem aberto nem fechado, e depois o bounce também para fechar. Esse tempo que ele leva do momento que você energizou, vamos colocar nos principais aqui, ó, o momento que você energizou até o momento que o contato deu o primeiro toque, é o tempo de operação. Isso vem no catálogo lá, ó, 7 milissegundos, 8 milissegundos. O tempo de bounce vem em catálogo também, nos produtos, mas não é o tempo de operação. O tempo de operação é esse TA. E o tempo de desoperação dos produtos é esse TD aqui, ó, do momento que você tira a tensão até ele também, o NF, bater aqui o bounce. Para você saber a frequência de chaveamento que ele pode atuar, né, no liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, basta somar o tempo de atuação, o tempo de desoperação, você vai ter um tempo total. Para achar a frequência é 1 sobre o período. Se o período é TA mais TD, 1 sobre TA mais TD, você vai ter a frequência que esse relé pode chavear. Um relé, por exemplo, um relé eletromecânico aqui demora 7, 8 milissegundos. Um relé de estado sólido demora microsegundos. Então, consequentemente, a frequência de chaveamento dele é muito maior, porque ele é muito mais rápido tanto para abrir quanto para fechar. Tá bom? Falar aqui algumas características exclusivas dos nossos produtos e do nosso processo de fabricação dos produtos também. O porquê você escolher Finder, tá? Porque é bonito, porque eu gosto do azul ciano, porque tem qualidade, também. E a gente vai ver aqui alguns outros motivos também do porquê se escolher Finder. Primeiro porque todos os produtos eles são testados diversas vezes durante o processo produtivo. Então a gente testa todos os produtos, não é por amostragem, é teste mesmo. E ele ainda é testado várias vezes porque a gente fabricou a bobina, a gente testa a bobina. A gente fabricou a base, testa a base. Depois juntou tudo, a gente testa tudo de novo. Então eles são testados durante todo o processo da produção e depois no final de novo. Então são diversos testes durante todo o processo produtivo do produto. Porque a Finder ela tem mais de 60 anos de experiência como fabricante de relé. Então por que, que a gente focou em fazer uma apresentação dessa de conceitos de relé? Porque a Finder ela é especialista em relé, ela sempre foi. Ela tem mais de 60 anos de experiência, ela foi fundada em 1954. Hoje em dia temos uma gama enorme de produtos. Temos fontes, temos para linha civil, sensor de presença, relé Bluetooth, relé com assistente de voz, temos ventilador de painel, luminária de painel. A gente tem assim, uma gama para chaveamento de carga enorme, temporizador. Mas o que deu início à Finder foi o relé, e a Finder sempre foi conhecida pelos relés. A gente sabe o que está falando quando a gente fala de relé. Então, por isso dessa apresentação, para a gente compartilhar com vocês todos os conceitos e tudo que a gente sabe sobre relé com vocês também, certo? Então, são mais de 60 anos de tradição e de experiência nisso. Um outro motivo para se escolher Finder, porque toda a produção ela ocorre na Europa, nas 4 fábricas. E as automações que essas fábricas possuem são criações da Finder também. A Finder que desenvolve a automação, a Finder que tem equipe para desenvolver o maquinário que vai utilizar para fazer um relé. Então vai fazer um relé, então a gente desenvolve uma automação, monta uma máquina para criar esse relé. Então tudo está dentro do nosso controle produtivo e é tudo feito na Europa, tudo feito nas nossas fábricas, onde 2 são na Itália e é a nossa matriz, é o país de origem da nossa empresa. Um outro motivo é porque nenhum fabricante de componentes ele tem tantas homologações quanto a Finder. Até esse relé aqui, o Série 60, o nome dele, vou falar 3 curiosidades desse produto para vocês, hein? Além do número de homologações que a Finder tem, vou falar essas 3 curiosidades muito legal para quem ficou até aqui, ó. Primeiro, esse relé ele foi o primeiro relé a receber certificação VDE, que é uma certificação alemã. Tanto que ele, quando recebeu, ó, ele veio com esse 01 dentro, porque foi o primeiro relé
a receber essa certificação. Segundo, ele tem o nome de 60 na série porque ele foi criado na década de 60. Tá? As outras linhas não têm relação com o ano, tá? A série 39 não tem nenhuma outra relação, mas a série 60 tem essa relação com a década que ele foi criado. E mais uma outra informação importante, eu vou até deixar vocês pensarem em alguns segundos. Por que existe essa base octal aqui, um decal em relés? Sendo que geralmente esses relés que tem esse tipo de base, de pino, ele vai numa base, certo? Quem conhece a Fender, quem já está acostumado com os produtos, sabe que tem um relé, por exemplo, um Série 60 com os pinos aqui, né, com os terminais que vai na base, aqueles achatados, do tradicional. E tem, não só a Fender, outros fabricantes também tem esses relés com esses pinos, um decal, né, que são 8 pinos, ou octal, desculpa, que são 8 pinos, ou um decal, que são 11 pinos. Por que tem esse relé que vai nesse tipo de base? Qual que é a relação? A relação é o seguinte, pessoal. Esse relé aqui, esse tipo de relé, ele foi desenvolvido numa época onde estava tendo uma transição das válvulas para os relés e os transistores. Então, os fabricantes de relé, eles viram a necessidade de colocar algo que fosse facilmente substituível. Então, os primeiros relés da história, eles vinham com essa base aqui, com esse formato, para poder tirar uma válvula e na mesma base que você está usando uma válvula, você colocar um relé, certo? Depois acabou ficando como um padrão mesmo, existem diversas bases até hoje e o padrão é assim, pessoal, o padrão ele permanece independente da origem. Então esse padrão ele ficou e até hoje muitos fabricantes têm essa necessidade, essa demanda, mas a origem é essa, é por conta das válvulas que tem esse formato, tá bom? O que mais aqui de motivos para a gente escolher Fender? Porque entre os principais produtores dessas interfaces Slim, de 6.2 mm, a Fender ela é o único fabricante, tá, que produz tanto a base quanto o relé. Nada é brand label nosso. A gente produz a nossa base e a gente produz o nosso relé. E é o único que faz isso, produz os dois. Existem fabricantes que produzem o relé e compram a base de um outro fabricante, e vice-versa, produz a base e compra o relé. A gente não, a gente produz os dois, tá? E tudo made in Italy. Porque a gente também foi os primeiros a fabricar uma gama de bases com essa separação física entre entrada e saída, garantindo assim o isolamento do relé mesmo montado sobre trilho limpo. Porque as primeiras bases de relé, elas misturavam a bobina com contato. Você tinha uma redução aí da resistência, da rigidez elétrica entre contato e comando. Com essa construção, onde você deixa contatos de um lado, bobina do outro, ainda tem essa separação aqui, você consegue mais que dobrar ali a isolação, a rigidez elétrica entre bobina e contato. E a Fender foi pioneira nesse tipo de uso e desenvolvimento. E outra coisa é porque, para manter tudo sob controle, todo o ciclo produtivo acontece dentro do próprio grupo. Então, conforme eu comentei, além de desenvolver a automação, as máquinas, a gente injeta nossos plásticos, a gente faz a montagem, a gente faz os testes, a gente desenvolve, porque tudo é feito dentro do nosso grupo, dentro do nosso ciclo. Porque, diferente de algumas opções de mercado, os nossos possuem os códigos completos, visíveis, facilitando o trabalho em caso de manutenção. Como eu disse, essas novas pastilhas aqui, os novos relés de interface pretos, tem o código na parte superior. Os outros relés também já tinham essa característica. A gente fornece material, vocês sabem disso, material em site, material em português, catálogo. A gente fornece suporte comercial, suporte técnico, são diferenciais nossos que a gente estima muito e a gente percebe e sabe que é reconhecido por isso. Por que Finder também? Porque a gente padronizou um método para facilitar na identificação da bobina através de cores. Então, vocês repararam que laranja é AC e DC é azul. Isso foi algo que a Finder implementou justamente para minimizar erros e facilitar na hora de identificação. Por que escolher Finder também? Porque toda vez que a Finder cria um novo relé, uma base, um acessório ou qualquer outro produto, a gente introduz uma inovação no mercado. Tá?
Esse botão de teste que tem na série 46, 55, 56, 60 e 62 permite comutar manualmente os contatos, né, em fase de teste para saber se está ligando ou não, ou atuar de forma permanente, de repente numa falha do circuito de alimentação, precisa ali acionar de forma manual, é possível com esses botões de teste, né? E é o cliente que decide a condição de trabalho, ela não vem imposta. É ele que vai dizer se vai ficar contínuo, fechado, ou se ele vai só pulsar ele, certo? E a gente tem as versões com ou sem esse contato também, dá para optar no momento de montar o código. Porque a Flickr, ela quando colocou os módulos de proteção e sinalização das bases, ela introduziu com 3 pinos de saída para permitir realmente uma proteção absoluta contra a inversão de polaridade, né, em caso de alimentação DC. Então, ele, no momento que introduz na base, ele abre o circuito e entra em série, ele faz essa proteção contra a inversão. Tem os diodos para fazer a proteção do equipamento que está acionando nossa bobina. E porque a gente continua a investir em novos produtos, em novas tecnologias, quem acompanha nossas redes sociais sabe disso, que a todo momento a gente lança alguma coisa nova e tecnológica com a qualidade Finder, com a marca Finder. Na tecnologia, ninguém segura a tecnologia, e a Finder, sabendo disso, ela procura sempre avançar, sempre progredir nos produtos e nas aplicações. Eu agradeço a participação de todo mundo. Já vou abrir para perguntas, tá? Eu só queria dar um recado, pedir para que vocês sigam a Finder nas redes sociais, no Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. A gente gera muito conteúdo, a gente tem muitas novidades lá, temos vídeos, temos cases. No próprio Instagram a gente teve recentemente lives, a gente tem essa sequência de webinars, a gente vai lançar outros webinars, tem os 4 pilares de eficiência energética também. Então a gente tem muito material, tá, pessoal? Segue lá, segue no Instagram, adicione no LinkedIn, Facebook, YouTube também, muitos vídeos, tem os produtos lançamento, tá? Eu agradeço a atenção de todo mundo. Espero que tenha agregado para vocês essa apresentação, que vocês tenham aprendido coisas novas e coisas úteis principalmente. E é isso. Eu vou abrir agora para perguntas, tá? E convido novamente, segue a gente nas redes sociais, pessoal. Tem muita coisa bacana vindo aí, muito lançamento, muita coisa para comfort living também, para instalação residencial. Eu vou deixar aqui agora aberto para dúvidas, para perguntas, tá ok? Eu percebi que algumas pessoas acabaram comentando no decorrer da apresentação, mas eu deixei esse espaço final para dúvida para facilitar, tá, pessoal? Para não ficar interrompendo, para não ficar parando. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser mandar aqui no chat, a gente vai ficar aqui uns minutos para tirar essas dúvidas, tá bom? Para retomar algum conceito. Agradeço novamente, a gente chegou a ter 56 pessoas online aqui, muito bacana. Fico muito feliz e orgulhoso. Agradeço por vocês ficarem comigo aqui essa 1h40, né? Quase 2 horas, a gente falando de conceito, de relé, de aplicação. E eu espero de verdade que tenha sido útil para vocês também. Tivemos 66, a Camila falou, uau, eu não cheguei a olhar nesse momento. Vamos lá, pergunta do Robson. Sua linha de produtos possui algo em rede ou apenas discreto? Tem componentes ou produtos IP meio alguma coisa ou apenas IP20? Robson, temos sim, temos IP66, IP65, principalmente para produtos como sensor de presença, tá? Fotocélula de relé fotoelétrico, onde a gente tem alguns produtos com esse tipo de aplicação. Deixa eu abrir minha câmera aqui para a gente conversar olho no olho, fica mais bacana. Deixa eu ver. Tá todo mundo me vendo, né? Estão me vendo? Tá, beleza. É isso, o Robson. Sanou sua dúvida? A gente tem sim outros produtos. Aqui para essa parte industrial de relé, de produto de chaveamento de carga, não acaba tendo, a gente não tem essa demanda de relés com proteção acima de IP20, tá?
Vamos lá, pessoal. Pode fazer a sabatina. Pode mandar pergunta. Aproveita que a hora é agora. Se eu não souber responder, eu prometo pesquisar depois e dar a resposta para vocês. Caso não consiga, porque não sabemos de tudo. Mas acredito que em boa parte do que vocês quiserem saber nesse momento, principalmente focado em relé, em aplicação, indústria, acredito que eu vou conseguir ajudar vocês. Essa apresentação, a gente vai compilar ela, acredito que seja Wagner, né? Tá com W ali. Acredito que seja Wagner. A gente vai compilar ela, vai fazer um e-mail para mandar para vocês, tá? A gente vai deixar ela formatada justamente para envio, tá bom? É o Everson, tá bom? E que mais? E vai ter mais webinar? Sim, pessoal. Conforme eu disse, a gente vai ter mais webinars. Vai ter agora sobre 4 pilares de eficiência energética. Temos muitos outros assuntos para tratar com vocês. A gente tem a nossa linha IESL. Para quem não conhece, corre lá no site. Corre no Instagram. No Instagram tem muito material do IESL. O IESL é um dispositivo, é um ecossistema de produto que você vai conseguir acionar sua lâmpada via Bluetooth, com aplicativo, com botão wireless, com Google, falando aqui Google ou então Alexa, tá? Tem muito material lá, a gente pretende e está lançando desde as últimas semanas lives, artigos técnicos, vídeos, webinars, apresentações. Estamos assim, conteúdo não vai faltar, fica tranquilo. Que legal, o, é, o Everson, né? Isso. Vai sim. E aí vocês vão ser avisados também. E eu fico muito feliz que você vai estar lá. E nos que eu vou ministrar, a gente volta a se conversar. Temos outros profissionais nossos também que interagem bastante nas redes sociais. Camila, que está aqui com a gente no bate-papo, nossa gerente, o Irlan Zanetti também fala bastante de eficiência energética, conversa com nossos arquitetos, José Luiz, nosso diretor também está sempre ativo, principalmente no LinkedIn, o senhor Juarez Guerra, que é o nosso fundador aqui da Finde Brasil, tá? E todos nós sempre procurando dividir com vocês conceitos, novidades, esse é o nosso foco, tá? E aí, mais perguntas? Podem mandar, pessoal. Obrigado, Walter, perdão. Obrigado, Walter. Eu agradeço também pela participação, tá? Fico muito feliz de ter compartilhado com vocês um pouco do que eu sei, um pouco do que a Finder sabe também, o que a gente adquiriu a Finder nesses mais de 60 anos de mercado, eu nesses 7 anos de Finder também, a gente está sempre evoluindo, tá? O Edilson, alguma dica para prolongar a vida dos eletromecânicos? Sim, Edilson, vamos lá. Primeiro, se ele tivesse uma carga indutiva, você já tem o produto. Se você estiver especificando, aí você pode tentar focar no material de contato, conforme eu disse, ou pegar um estado sólido, se for uma carga indutiva. Existem aquelas formas que eu falei. Mas, se você já tem o produto e quer prolongar a vida útil dele, usando diodo paralelo com a carga, invertido, você consegue também reduzir um pouco essa tensão reversa da bobina. Porque né, ele está inversamente polarizado. Então, no momento que você energiza, ele não conduz, né? Tá em bloqueio. No momento que você desenergiza, a corrente reversa ela vai circular por esse diodo. E ele circulando, ele vai dissipar muita dessa energia na própria bobina. Isso vai aumentar um pouco o tempo de retardo do produto, mas em compensação vai dissipar boa parte, não toda, mas boa parte dessa reversa na própria bobina do produto. É uma forma de prolongar a vida útil. Os eletromecânicos, eles têm vida por ciclo, então assim, se der para espaçar os ciclos, você vai consequentemente ter uma vida mais longa. Se não der para espaçar os ciclos, se der para trocar por um estado sólido é melhor, se não der, tudo bem. Deixa eu ver, eu já vou só dar tchau aqui pro nosso amigo o Ederson, que ele tá saindo.
E eu agradeço, viu? Você pode ir. Fica na paz, boa noite. A gente continua aqui. Quem tiver mais dúvida. Quem quiser ir saindo, pessoal, precisar sair, tudo bem, tá? Fica tranquilo. O Edilson perguntou também aqui, ó. Ainda na linha de manutenção, existe algum jeito de fazer manutenção preditiva, ou seja, o relé dá algum aviso de que ele vai falhar? Olha, Edilson, depende um pouco do produto. Por exemplo, o relé eletromecânico, se você tem a vida útil de catálogo, por exemplo, 100 mil ciclos, e você sabe quanto que ele cicla por dia, você pode ter uma estimativa de quantos meses vai levar, de quanto tempo esse produto atinge a vida útil. Os nossos produtos, por ter uma qualidade muito elevada, a gente garante que é no mínimo aquele valor de catálogo. Então você pode se planejar para quê? No momento que ele bater o catálogo, você trocar, porque não vai dar problema antes de bater aquele valor. É uma forma de fazer manutenção preditiva. Outros, assim, é muito difícil. O relé, por desgaste, talvez, pode ser que ele, em alguns momentos ele conduza e outros não, porque a pastilha já está toda carbonizada, já está perdendo o poder de condução. Agora, se ele colar, por exemplo, aí não vai ter como, vai ser numa vez só, não vai ter essa indicação. Mas seria essa questão preditiva, é se basear no número de ciclos. É dado em catálogo quantos ciclos o produto consegue chavear em vida elétrica, então em função daquela carga, e tem o vida mecânica, que é quantas vezes a bobina pode ser energizada, também é dado em catálogo. Aí você consegue estimar mais ou menos quando vai ter que trocar o produto. Ah, que bom, Dilson. Fico feliz que vocês gostaram, que foi clara, que deu para entender. Eu me esforcei bastante para ser didático, para tentar deixar as coisas simples, mas dar informação para vocês. Eu fico feliz que vocês gostaram, tá? Obrigado, Everton. Obrigado pela presença, pelo comentário aqui também, de ter aprendido bastante. Eu fico feliz. O conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, né? É sempre uma gratificação quando a gente consegue entender, aprender algo novo. E é muito gratificante também quando a gente consegue passar. Quando a gente consegue passar isso para alguém, dá uma satisfação muito grande mesmo poder ajudar. É a sensação de ajuda mesmo. De nada, Sérgio. Obrigado pela presença também, por ter acompanhado aí a gente essas quase 2 horas já. Isso aí, é muito importante mesmo compartilhar. É algo que ninguém tira da gente e não tem por que a gente querer acumular só para nós, né? Não tem sentido. Se a gente pode compartilhar, por que não? Né? Não vai mudar nada a gente compartilhar com os outros o que a gente sabe. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade, tá? Ó, semana que vem tem mais, hein? A Camila já falou aqui. Aguarde, segue a gente no Instagram, olha nossos vídeos no YouTube, tem bastante coisa, tem de interface, tem industrial, tem IES, tem sensor, tem como instalar, tem como funciona, tem case, LinkedIn também, nossa rede profissional, né? A rede social profissional, acompanha lá no LinkedIn a Finger também. A gente lança muito artigo técnico também, falando de módulo de proteção, falando de ATEX, falando de climatização para painel, né, aquecimento e ventilação para painel, DPS, material de contato, temos um artigo específico de material de contato, então a gente gera muito conteúdo. A gente gera bastante conteúdo mesmo. Segue a gente, acompanha, tá bom? Conteúdo de qualidade, simples, didático e de qualidade. Então, eu vou finalizar aqui então, pessoal. Agradeço a presença de todo mundo. Acredito que não tem mais dúvidas. Então, até a próxima, porque eu sei que todo mundo aqui vai continuar seguindo a gente, participando dos próximos eventos. Até a próxima, boa noite para todo mundo já, né? E é isso. Eu agradeço pela presença, pelas dúvidas que vocês tiveram, pelos comentários, pelos elogios também. Fico muito feliz, muito grato, tá bom? E é isso. Encerramos por aqui, pessoal. Podem sair, eu vou fechar aqui a apresentação. Até a próxima, tá?